Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com alguém de sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, porque finalmente, depois de eu falar muito em breve, começamos o nosso novo quadro Depois da Meia-Noite. Que realmente, assim, tô assim, gravando esse vídeo realmente depois, muito depois da meia-noite. São 1h07 da manhã. E como vocês sabem, né, o vídeo aí tá saindo depois da meia-noite. E sempre vai ser assim, ele sempre vai sair no sábado, meia-noite 1, que é ali da sexta para o sábado. E hoje ainda vamos ter aqui alguns comentários em off de minha amiga Nina, que tá aqui do meu lado. Então, provavelmente ela fala alguma coisa. Diga oi, Nina. Oi, família, tudo certo? Responda se tá tudo certo nos comentários. Eu cheguei a pedir pra vocês me mandarem várias histórias, eu já tenho algumas. E pra não ficar muito misturado, como são eventos sobrenaturais e também casos criminais, um dia vai ser só coisa paranormal, etc. E na outra vez vai ser uma coisa um pouco mais séria, né? Que a gente vai falar realmente de coisas muito pesadas que aconteceram com algumas pessoas. E hoje, pra começar um pouco mais light, só teremos casos sobrenaturais. Então, chega já a blá e vamos para a primeira história de hoje. I'm behind you. I am right behind you. So inspired, I went up to spout again. E é claro que a primeira história tinha que ser do meu seguidor Roberto Cavalcante, que foi a pessoa que me ajudou aí a criar este quadro. Eu já tava querendo há um tempo, só que eu não sabia como trazer pra vocês, eu não sabia exatamente como, sei lá, colocar a ideia no papel. E então o Roberto apareceu na DM do nada, na semana que eu tava pensando nisso, e falou: por que você não faz um quadro onde você conta a história dos seus seguidores? E eu pensei, meu Deus, é isso, era o sinal que eu precisava. Então vamos pra história do Roberto. Oi, Geise, eu sou o Roberto, aquele que deu a ideia do quadro. Bom, eu não podia não participar da estreia, então eu queria trazer um relato sobrenatural que aconteceu nos meus sonhos. Para início de conversa, eu sou um pouco sensitivo, eu vejo vultos com frequência, eu tenho sonhos um pouco mais lúcidos do que deveriam. Enfim, só coisa boa. Ô, meu amigo. Sonho lúcido é ótimo. Sonho lúcido depende do sonho. É tipo um GTA. Os meus sonhos só são puro caos. Inclusive, às vezes Caos e eu corrijo tragédia. meu sonho. Vocês também são assim? Porque se vocês são abençoados, privilegiados, porque... Nossa Senhora. Continuando. Esse primeiro relato foi meu primeiro sonho lúcido da vida, e para isso eu preciso explicar algo. Eu sou muito ansioso, somos dois, multidões me deixam angustiado e por isso não frequento baladas ou festas. Dito isso, no sonho era madrugada, eu estava arrumado e combinando de ir para uma festa com os amigos. Durante a conversa eu despertava e me questionei: mas eu não gosto de festas, será que isso é real? E nesse momento que tudo virou caos, minha própria voz começou a ecoar na minha cabeça, perguntando: isso é real? Várias e várias vezes. E nisso meus sentidos foram sumindo, começando pelo tato, depois a voz, depois a audição, e tudo ao meu redor foi se tornando branco. A sensação era como deixar de existir ou estar preso dentro do próprio corpo, e no que eu perdi as sensações físicas, eu tentava gritar e chorar, mas eu não sentia nada saindo, mas eu senti uma voz repetindo minha frase: isso é real? Mas era macabro e descontroladamente. Eu senti o desenho do sorriso, mas eu não tenho ideia de como era essa criatura, mas eu sabia que ela sorria. Credo. Deus me livre, Nossa Senhora. Eu acho que é pior assim, sabia? Porque, tipo, você não vê. Aí você sente que tem alguma coisa Eu acho aqui. que a voz é pior do que ver. Nossa, A voz sim. surreal, sabe, tá ligado? Nossa, Eu acho que sim. se eu visse um bicho escroto, eu ia ficar, nossa, que bicho escroto. É, mas, tipo, quando você não Quando você vê... ouve uma voz, tipo... Nossa, credo, sério. Deus me livre. Deus me livre. Eu despertei em outro sonho depois de alguns minutos, nesse lugar completamente branco. Nesse segundo sonho era como se fosse um acampamento, cheio de pessoas conhecidas minhas, e eu tentava relatar o que tinha acontecido, mas ninguém ouvia.
Eu tentava falar, mas era sempre cortado ou não conseguia encontrar as palavras, e o tempo todo era como estar sendo observado. Eu odeio isso. Quanto mais eu tentava falar, mais pessoas me interrompiam, até o momento que eu acordei dentro de um terceiro sonho. Que loucura! Mas era desesperador entrar nesse looping de tentar me comunicar e ninguém ouvir, além de sempre existir essa mesma criatura me rondando e rindo cada vez mais baixo, até que eu acordei. Era quase 5 da manhã, mas parecia que eu tinha dormido por dias, ou praticamente não dormido nada. A sensação era de cansaço e tensão no meu corpo. O pior é que, até eu despertar por completo, eu ainda sentia minhas mãos formigando, como se meu tato estivesse esquisito, assim como no sonho. É isso, né, Roberto? Começamos já bem aqui com um sonho muito louco. Nossa, se você tiver mais experiências assim, me mande, porque agora eu fiquei muito curiosa em relação a isso. Não sei o que sentir, não sei o que falar. Quer dizer, não sei o que pensar, não sei o que falar, só sentir. Afastei um pouco a câmera porque estava muito perto. Então vamos para um segundo e-mail que também é sobrenatural. E esse aqui, assim, se preparem. O Roberto me deu permissão para falar o nome dele, mas eu não sei se as outras pessoas eu posso falar. Então, por precaução, eu não vou falar o nome de ninguém. Então, se vocês enviarem também histórias, me digam se vocês querem que eu fale o nome ou não. E se vocês não falarem nada, eu não vou falar o nome, eu invento outro nome na hora, pra que depois, né, não dê ruim aí pra vocês ou pra qualquer outra pessoa. Ei, mana! Hoje vim contar a história aterrorizante que aconteceu comigo. Meu nome é eu tenho 27 anos, nós duas. Começo dizendo que eu nasci gêmea de um menino, porém ele morreu ao nascer, o nome dele é Guilherme. Sabendo disso, vou continuar minha história. Tenho 2 irmãs, sendo uma delas apenas 1 ano de diferença comigo. Nós sempre fomos muito próximas, ela e minha mãe, ela e minha mãe. Vivíamos juntas em BH, com pouca presença do meu pai por conta do trabalho. Desde pequena eu sempre fui uma menina muito corajosa e eu adoro me gabar disso. Amém, né? Eu era medrosa, morria de medo de tudo, até filmes de terror, o que é loucura, porque hoje em dia eu amo filmes de terror e eu falo sobre assassinato. Aos meus 8 anos, eu e minha irmã ficávamos a tarde toda com minha mãe no trabalho, pois não tínhamos com quem ficar após a escola, e voltávamos juntas para casa às 7 horas da noite. Em um desses dias, eu dormi no carro, sonhei com meu irmão, não lembro detalhes qual foi o sonho, mas minha mãe disse que eu acordei gritando, Gui, falou pra não ir pra casa agora. Eu chorei, gritei, esperneei muito, minha mãe teve que parar o carro por conta disso. Quando chegamos em casa, que era um apartamento de 2 andares de escada, as luzes estavam todas acesas. Minha mãe ainda perguntou se eu tinha coragem de subir, e eu fui, amada, não vá. Subi as escadas, o apartamento com a porta aberta, entrei e não tinha ninguém. Minha mãe subiu depois de mim e mijou nas calças de tão nervosa que ficou. Simplesmente não tinha ninguém. E muitas coisas estavam reviradas. Depois desse incidente, alguns outros aconteceram, e sempre meu irmão aparece em um sonho para me avisar. O pior deles, e mais recente, foi de uma balada que eu iria no interior do meu estado, com os amigos, dirigindo de carro. Sonhei com ele na noite anterior, me dizendo para ficar em casa. Achei uma bobagem, não deu ouvidos. No dia de ir pra balada, o pneu do meu carro furou, simplesmente, do nada. Fiz uma consulta de terapia holística com uma moça de outro estado. Nunca postei em rede social absolutamente nada sobre o meu irmão. E ela era Theta Healing. Não sei como escreve. Tá certo. Quer dizer, eu acho que tá certo. E ela me deu um recado de menino loiro. Eu sou loira. Então, provavelmente... Vocês eram gêmeos? Eram? Então ele também era loiro. Tá. Muito parecido comigo, em que dizia que meu coração era muito bom e que eu não deveria me preocupar tanto em estar seguindo um caminho certo na profissão e me importar com o que os outros pensavam. Na época, eu estava muito insegura na minha profissão. Acredito em anjos, pois tive muitos livramentos por visões do meu anjo. Você tem seu anjo pessoal, que é seu irmão. Ai, achei fofo, gostei. E sempre que você sonhar novamente com ele, obedeça. E aqui que você falou no final, que foi a Theta Healing que falou, né? Que não deveria se preocupar tanto em estar seguindo o caminho certo na profissão e me importar com o que os outros pensam. Eu acho que isso é um bom conselho pra todo mundo. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente ama e parar de se importar com o que os outros pensam. Isso aí é um conselho especialmente pra mim, então é isso aí. A próxima história ela é gigantesca, então assim, já se preparem aí que o e-mail aqui ele é bem grande. Eu não lembro as histórias, eu separei, mas assim, gente, minha mente é realmente muito ruim, então não lembro. Então vamos lá. Olá, Geisiele, sou muito fã do seu canal. Adoro como você sempre pede respeito às vítimas, não importando a profissão das mesmas e os avisos antes das partes fortes. O que escrevo aconteceu comigo e minha família quando eu era criança, mas não lembro a idade. Os nomes estão trocados. Ai, ainda bem.
Mas se ficar estranho pra ler, pode dar outros nomes, eu vou saber que é a minha história. Mudamos pra esse sítio, eu, minha mãe, meu padrasto e 2 irmãos do meu padrasto. A casa era média, não me lembro quantos cômodos, mas tinha uma varanda ligando uma outra casa que tinha moradores. Ligando, tipo, tinha uma outra casa na frente? Deve ser, né? Mas, se não me engano, 1 ou 2 semanas depois de nos mudarmos, esses moradores foram embora e a casa ficou vazia. Bem na frente da casa tinha uma figueira e ao lado uns pés de mandioca. Com os meses, meu tio, que aqui eu vou chamar de Jota, foi à cidade, que era longe, e na época não tínhamos carro, era de carona mesmo. E na volta trouxe 2 filhotes de cachorro e o dono da fazenda, apesar de não morar lá, disse, quando nos mudamos, que ele não aceitava cachorros em sua propriedade. Já tô prevendo coisa ruim. Na primeira semana que os cachorros chegaram, começou a acontecer os ocorridos sobrenaturais. Durante a noite, escutávamos panela cair na cozinha da casa em que morávamos, íamos ver e estava tudo no seu devido lugar. Escutávamos os cachorros chorando como se tivesse alguém batendo muito neles. Enfim, íamos olhar e não tinha ninguém lá. Na casa ao lado, escutávamos cair panelas, a torneira ligar sozinha. Como tínhamos a chave, abrimos a casa para olhar e nada. Com o tempo, o dono do sítio veio olhar como tudo estava e ao ver os filhotes de cachorro, deu um mês para nós desocuparmos o sítio. Assim, meu padrasto foi à procura de outro emprego e lugar para morarmos. Meu tio Jota foi embora com os cachorros após um desentendimento com meu padrasto. Tá, então agora tava você, sua mãe e seu padrasto ainda nessa casa, enquanto o seu padrasto procurava um emprego para que vocês pudessem se mudar. E o tio Jota foi embora, ele vazou. Primeira noite, depois do meu padrasto pegar carona e ir procurar um outro emprego. Ah, então seu padrasto também foi embora. Tá, é porque tem muita gente, meu Deus. E o tio X. Ficou no sítio eu, minha mãe e meu tio F. Tudo passou bem durante o dia, mas à noite escutamos panelas caírem, barulhos na casa ao lado e alguém arranhar mandioca. E as mandiocas ficavam do lado das janelas dos quartos. Filme de terror, gente. Plantação. Assim, a mandioca não é bem alta, bate tipo na cintura. Pra mim é alto, porque eu tenho 1,50 m. Então bate assim no ombro. Foi assim por 3 noites e nada do meu padrasto voltar. Na 4ª noite, meu tio F, que dormia na sala, ouviu alguém bater na porta, e nós também. Eu estava na sala com ele assistindo TV e minha mãe na cozinha fazendo janta. Bateram na porta 2 ou 3 vezes e ele abriu sem perguntar quem era, achando que era meu padrasto. Ao abrir a porta, um vento muito forte entrou na casa. Com medo, ele bateu a porta, trancou e encostou o sofá. Nossa, eu colocaria, tipo, tudo. É isso. Pegaria, tipo, um pedaço de madeira. Tá. Todos os móveis na Demônio, não passarás. No dia seguinte, meu tio F também foi embora, deixando apenas eu e minha mãe no sítio. Você é maluca? Como assim, véi? Minha mãe, com medo, por motivos óbvios, naquela tarde resolveu ir pra casa de uma amiga que ficava uns quilômetros à frente em outro sítio. Quando deu 4 da tarde, tomamos banho e fomos andando por um pasto até chegarmos na casa da amiga dela, onde dormimos e voltamos pela manhã ao sítio que morávamos. Fizemos isso por uma semana, mais ou menos, até que um dia meu padrasto voltou e disse que tinha conseguido trabalho. Aleluia! E moradia em outro sítio e o caminhão viria pela manhã para carregar a mudança. Contamos a ele o que aconteceu e ele não acreditou e até hoje não acredita nessas coisas. Como assim? Após a mudança, ele nos contou que o dono do sítio relatou que há muitos anos atrás, 2 homens moravam ali no sítio. Após um tempo, um se matou enforcado na figueira que tinha em frente à casa e o outro se matou em um dos quartos da casa. Por que ninguém descobre isso antes? Porque senão não vai alugar a casa, né? PS. Ele se matou no quarto em que eu dormia. Eu e meu tio F nos lembramos do ocorrido. Minha mãe, pela religião, crente, diz não se lembrar do ocorrido. Meu padrasto ainda não acredita. Obrigada, Geisiele, por ler meu relato. Um beijo e abraço a você e toda a sua família e a todos que estejam ouvindo esse relato. Peço perdão por algum erro ortográfico, estou escrevendo pelo celular e peço desculpas pelo relato grande. Um beijo! Não peço desculpa por relato grande, eu amo relato grande, principalmente quando tem muitos detalhes, porque dá pra gente entender um pouquinho melhor a história, entender o que aconteceu. E adorei que você ainda deu, assim, um feedback depois, contando o que aconteceu no local. Adorei. Pronto, agora vamos pro último relato. Eu separei 4 pra não ficar muita coisa, mas aí vocês vão me dando feedback se vocês estão gostando, se tô falando tudo certinho, se vocês querem que mude alguma coisa, né? O nosso primeiro vídeo nesse formato é muito diferente, então comentem aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Então vamos para o nosso último relato de hoje. Oi, G, acompanho o seu canal e amo todo o conteúdo, então chega de hablar e vamos para a história de hoje. Adorei! Bom, eu me chamo Rafaela, pode falar meu nome se achar necessário.
Sempre tive um lado mais sensitivo desde criança e sempre levei muito a sério o desconhecido. Hoje, com mais experiência e estudo. Lembro que o ocorrido aconteceu em 2013. Eu e minha família tínhamos acabado de nos mudar para uma casa nova, alugada. Até aí, tudo normal. Isso nunca é bom quando vocês falam isso. Até aí tudo normal, até aí tudo bem. Porque a gente sabe que daqui pra frente é só pra baixo. Nos mudamos e na época eu tinha lá meus 17 anos. Na semana da mudança eu tinha pegado meu primeiro livro de terror pra ler. Lembro que ele se chama A Estrada da Noite. Eu tava deitada no chão, porque já tinha costume de dormir no chão em um colchão, mesmo tendo uma cama no quarto. Por quê? Me explique. Meus pais e minha irmã já estavam dormindo, era madrugada já, e eu lendo. Resolvi dormir. Guardei o livro e apaguei a luz. Acho que se passou uns 40 minutos após ouvir meu cachorro latindo e gritando desesperado. Nunca é um bom sinal. Eu levantei assustada, achando que algo poderia ter acontecido com ele. Abri a porta e vi ele no meio do terreno olhando para a parede com o pelo todo arrepiado e rosnando. Eu chamava ele, mandava ele ir deitar e ele nem reagia. Eu já estava com frio na barriga. Depois de muito chamar, ele deitou, mas continuou super atento. Resolvi dormir. Como? Nunca que eu ia voltar a dormir, gente. Tá doida? E levei na cabeça que ele poderia estar estranhando a casa. Você tem um ponto. Alguns dias passaram e tudo estava super normal. Eu estudava de manhã, chegava em casa em torno das 11h50 da manhã, almoçava, dormia a tarde toda até 6 horas, levantava e arrumava o que tinha que arrumar em casa, tomava banho e às 10 horas da noite já estava na cama. Em um desses dias, seguindo a minha rotina normal, eu deitei após o almoço e dormi. Minha tia sempre teve o costume de falar que a gente nunca pode dormir com a mão pra fora da cama porque coisas ruins podem puxar a gente. E nesse dia, durante o dia, eu estava dormindo exatamente assim. Senti alguém pegando na minha mão, tipo quando você passa a mão na mão de uma pessoa. Eu estava tão cansada que eu nem liguei, puxei minha mão, virei pro lado e continuei a dormir. Tinha um grande porém nessa minha rotina. Minha irmã estudava tarde, meu pai era caminhoneiro na época, então só voltava pra casa às sextas e minha mãe começava a trabalhar às 4 horas da tarde. Eu ficava sozinha 2 horas, que era o prazo da minha irmã chegar. Depois de mais ou menos 4 meses morando na casa, as coisas começaram a ficar esquisitas. Mas a casa era sempre gelada. Outra coisa que aprendi de Supernatural, não é um sinal bom. Não é. Principalmente quando você andava pro lado do corredor entre o quarto da minha irmã e o da minha mãe. O meu era o único que tinha uma temperatura mais agradável de ficar. Lembro que eu tava deitada na sala vendo TV e já tava quase na hora de minha mãe ir trabalhar. Ela parou na sala e ficou me olhando e disse bem assim, nunca esqueci. Que foi, mãe? Que você tá me olhando com essa cara? Ela respondeu. Então, não sei se eu te conto, você vai ficar aqui sozinha. Nessa hora eu já levei um susto e a curiosidade foi a mil. Eu entendo porque eu ficaria morrendo de medo, mas eu também queria saber, né? Depois eu ia me arrepender, mas tudo bem. Ué, mãe, se não sabia se ia contar, por que tocou no assunto? Agora eu quero saber. Fala logo. Juro, meu coração parecia que ia sair pelo peito de tanto nervoso. Então, essa noite, sua irmã, que na época tinha 11 anos, foi correndo pro meu quarto falando que tinha alguém tentando puxar ela para debaixo da cama. Eu só lembrei de quando você falou que você sentiu a mão na sua mão. Ui! Eu fiquei sem reação, só olhava pra ela sem saber o que falar. Eu tenho que trabalhar, na hora que sua irmã chegar, conversa com ela. Qualquer coisa você me liga. E ela saiu. Assim. Só jogou essa informação e ó, vazou. Eu que não sou besta nem nada, não ia nem pagando ficar sozinha lá dentro de casa 2 horas, certíssima. Peguei meus cachorros, mais certa ainda. O estranho é que eu tentava entrar com eles, tanto no quarto da minha irmã, quanto da minha mãe, e eles não entravam de jeito nenhum. Quando ela chegou, ela colocou a mochila dela na sala, eu olhei pra ela e disse que queria perguntar uma coisa. Perguntei o que tinha acontecido na noite anterior e ela começou a chorar. Hoje, eu e ela estamos de bem com o assunto e hoje acredito que não sentiríamos tanto medo igual na época. E disse, eu tava dormindo, mas parecia que tinha alguém debaixo da minha cama e pegou minha mão querendo me levar pra lá. Ela passou a dormir comigo, rezei a noite toda, pedi proteção, ajuda porque na época eu não sabia o que fazer, não dormi direito aquela noite, passei a noite olhando pra minha irmã, levantei umas 7 horas da manhã, não tinha ido na aula. Fui no quarto da minha mãe falar com ela, quando eu cheguei lá, ela já estava acordada e com o olho totalmente arregalado. Perguntei o que tinha acontecido e ela respondeu. Eu acordei à noite, dormi com a TV ligada porque estava com medo, acordei pra desligar e quando olhei na janela, eu vi um homem. Ele estava do lado de dentro da janela me olhando. Peraí, do lado de dentro da casa?
Eu não consegui levantar, gritar, mexer, nem ligar a luz que é do meu lado. Foi quando eu senti algo deitando em cima de mim e não tinha mais ninguém na janela. Mais deitando em cima de mim. Eu comecei a chorar, eu sentia tanto, mas tanto medo. Saber do desconhecido e não saber como lidar deixa a gente surtando. Fui procurar saber com os vizinhos se algo já tinha acontecido naquela casa. A única coisa que disseram foi que a menininha que morava lá vivia conversando com alguém que ninguém via. Comecei a rezar os salmos de proteção dentro dos quartos e juro que toda vez que rezava no quarto da minha mãe, eu sentia um peso nas pernas, parecendo que algo estava me puxando para baixo. Eu rezei, mas rezei tanto durante 2 semanas, sem intervalo. E minha tia me ensinou a oração de proteção que eu rezo até hoje, antes de dormir em qualquer lugar que eu esteja. Descobri depois que havia um centro espírita no fundo da casa. Depois que passei a rezar essa oração, aconteceram alguns episódios aleatórios, tipo o pão voar do armário do nada, mas nada parecido com o que aconteceu antes. Hoje não moro mais lá e acredito que o que protegeu a gente naquela época foi a oração de proteção que minha tia ensinou. Tenho vários casos assombrados na família que aconteceram depois desse, mas conto depois. Por favor. Espero que tenham gostado e peço que nunca tentem enfrentar o desconhecido. Às vezes o prejuízo pra gente é enorme. Pra quem ficou curioso, a oração é o seguinte. Tem que ser rezada 3 vezes e com muita fé. Ao redor dessa casa tem 3 Cristos. São Paulo, São Pedro e São João. Quem quiser nos fazer mal, que venha com o manto da Virgem Santíssima. Você pode falar também ao meu redor ou ao redor de tal pessoa. Um grande abraço pra vocês e um beijão G, assinado Rafaela. Obrigada! Beijo! Bom, acabamos com estilo esse primeiro episódio. Eu não sei nem o que dizer, eu acho que foi muito tenso, nossa senhora. As situações, todas as situações, eu relendo aqui, o fato de sua mãe ter sentido e visto esse homem misterioso, não sei, em cima dela, e também você e a sua irmã sentirem alguém puxando vocês pra baixo. Meus piores pesadelos da vida. Melhor que eu vou dormir daqui a pouco, são 2 horas da manhã. Vai ser ótimo, né, pra sonhar bem, ter uma bela noite de sono. Vai ser tranquilo, tá bom? Obrigada pelo mimo. E estou aguardando ansiosa pelas próximas histórias que você disse que tem. E eu quero absolutamente todas. Realmente hoje foram apenas histórias mais assustadoras. Mas semana que vem, como eu falei pra vocês, vão ser apenas casos criminais contados por vocês. Que aconteceram com vocês, que aconteceram com a família de vocês. Ou até mesmo que aconteceram na cidade de vocês. E eu queria falar que pode ser qualquer caso, tá? Qualquer crime que tenha envolvido, não precisa ser nada, tipo, os casos que eu conto aqui no canal, não é assim. Realmente eu quero saber a história de vocês, eu quero que vocês compartilhem caso vocês se sintam confortáveis. Se não quiserem colocar o nome de ninguém, tanto da vítima quanto do criminoso, enfim, não precisa. É só falar aqui, ou então não colocar nenhum nome, ou eu mesma posso substituir todos os nomes, é só me sinalizar nos e-mails. E caso eu puder falar, não precisa falar nada, que aí eu já entendo que eu posso falar os nomes, tá? E eu quero muito um feedback de vocês, se vocês gostaram desse primeiro episódio depois da meia-noite. E se não, o que eu posso melhorar, afinal é um formato muito diferente. Foi um pouco difícil me adaptar um pouquinho assim, mas a gente vai melhorando aos poucos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E se você tem mais histórias, se você já me mandou uma história, quer mandar mais uma, ou se você ainda não enviou e tá querendo aí mandar alguma, sinta-se à vontade, podem mandar com muitos detalhes. Se quiserem mandar fotos também, mandem. Vocês que sabem, gente, é que tô aqui pra contar a história de vocês da forma que vocês querem que ela seja contada, tá bom? Então é isso, até semana que vem.